A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 294 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e a nossa porção diária de hoje se encontra do capítulo 4 até o capítulo de número 5, amém? Separe um tempo nesse dia, é importante que você faça essa leitura. Se você gosta, faça suas anotações, suas marcações. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 4, os versos 18 e 19, os quais vão dizer assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Bom, nós vimos ontem, que Lucas, ele vai se preocupar em mostrar detalhes que os outros evangelistas não mostraram. E nós vimos que um deles é a preocupação que Lucas tem em mostrar a ação de mulheres, de pobres, e como na genealogia de Jesus Cristo em Lucas, ela vai até um pouco mais adiante. Se Mateus vai parar em Abraão, Lucas ele vai até Adão, porque Lucas quer mostrar que Jesus ele não veio salvar apenas os judeus, mas ele veio salvar a todos os homens que crerem no seu nome, certo? No capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, já cheio do Espírito Santo, após o seu batismo, ele é guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então observa que ele é cheio do Espírito Santo e o mesmo Espírito vai guiar Jesus ao deserto da tentação. Ali Satanás ele vai propor para Jesus algumas coisas, Ele vai propor para Jesus transformar pedras em pães, ele vai propor para Jesus adorar a ele, e ele vai propor para Jesus fazer uma prova de Deus. E é interessante que todas as vezes que Satanás propôs alguma coisa, e em algumas delas ele usou as próprias escrituras, Jesus vai rebater ele com o poder das escrituras, E aqui nós vemos uma importância muito grande de duas coisas: do homem ser cheio do Espírito Santo e o poder de alguém que conhece a Escritura Sagrada. Porque realmente, se você pegar alguns versículos isolados, como Satanás fez, pode parecer que nós podemos fazer algumas coisas, mas quando nós lemos a Escritura numa totalidade, nós descobrimos que não é bem assim que as coisas funcionam, E então, Jesus ele vai sair ali do deserto da tentação e ele vai voltar para a Galileia. Como? No poder do Espírito Santo. Então observa que ele sai do batismo cheio do Espírito Santo, é guiado ao deserto pelo próprio Espírito Santo e depois ele vai voltar para a Galileia no poder do Espírito Santo. Lá em Nazaré, Jesus vai entrar num sábado, E vai ser dado para ele o rolo do livro do profeta Isaías. E ele vai abrir no rolo do profeta Isaías na parte que vai dizer assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus lê essa parte do livro do profeta Isaías, as pessoas vão ficar olhando umas para as outras, tentando entender o que Jesus queria ensinar com aquele texto. E então Jesus logo em seguida vai dizer: esta palavra se cumpriu hoje.
Ou seja, ele estava dizendo que naquele dia, este homem, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, era ele mesmo. Ou seja, ele estava afirmando ser o Messias, o Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Observa que Jesus sai do batismo cheio do Espírito. É guiado ao deserto pelo Espírito. Ele vai para a Galileia no poder do Espírito. E depois ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. Isso mostra que nós não podemos viver um ministério, honrar um ministério diante de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Alguém pode se preparar, se capacitar muito bem tecnicamente, né? E não ter o Espírito Santo. Então aquilo que ele vai fazer vai ficar muito bonito, a performance vai ser muito bem realizada, mas não haverá poder, não haverá transformação de vida, as pessoas não serão tocadas. Uma pessoa então ela pode se preparar musicalmente, né? Ela fazer uma aula de canto, uma aula de teclado, de guitarra, para poder louvar a Deus. E ela vai aprender a cantar muito bem, a tocar muito bem. Mas não é a beleza, a performance da música que vai transformar as pessoas ou levá-las à adoração, certo? Alguém pode fazer um curso teológico, entrar num seminário, ler muitos livros, e é muito importante que você faça isso se você puder. Mas isso não vai trazer para você o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Isso vai te trazer uma boa performance, um bom entendimento, né? Mas o poder transformador não vem dos nossos estudos e muito menos da nossa capacidade. O poder de Deus, ele vem quando o Espírito de Deus habita e está dentro de nós. Então Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, né? Agora, vamos observar para que e por que Jesus foi ungido. Primeiro, para evangelizar os pobres. Quem são os pobres aqui? Será que Jesus foi ungido para pregar apenas para aqueles que não têm dinheiro, para pessoas que não têm recursos financeiros? A resposta é não. Jesus está pegando aos pobres de espírito, para aqueles que têm uma pobreza, uma ausência de Deus, né? Então, esses pobres é para quem Jesus foi enviado a pregar. Então, pode haver pobres ricos e pobres realmente pobres financeiramente, e ao mesmo tempo os dois serem pobres no espírito, né? Segundo, Jesus foi enviado para proclamar libertação dos cativos. Esses cativos são aqueles que estavam presos por Satanás, pessoas que Satanás escravizava, né? E nós vimos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, quantas pessoas não estavam presas por espíritos malignos e imundos, né? Depois Jesus foi proclamado, foi levantado também para restaurar a vista dos cegos. E aqui são ambos os cegos físicos, mas também os cegos espirituais, ou seja, pessoas que não conseguiam enxergar a verdade de Deus. Observa que quando Jesus está caminhando para Emaús, junto com aqueles dois discípulos, eles não conseguiram ver que era Jesus. Eles não conseguiram perceber que quem estava ali com eles era o Cristo ressurreto. O mesmo acontece com Maria lá no túmulo. A tristeza é tão grande que ela não reconhece que é o Senhor que está ali falando com ela, né? Depois Jesus também foi ungido para libertar os oprimidos, né? Esses oprimidos são aquelas pessoas que sofrem repressões, que sofrem humilhações. Eles também estão cativos da opressão, da amargura, da depressão, né? Então essas pessoas também precisam de liberdade. E por último, Jesus foi ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus está dizendo para nós que agora o Pai nos aceita como filhos. O Pai
nos aceita no reino de Deus, né? Então Jesus, ele foi levantado pelo Espírito Santo, foi ungido pelo Espírito Santo para proclamar essas 5 bem-aventuranças para nós. Hoje não é diferente. Hoje nós somos servos de Jesus e nós devemos evangelizar os pobres, devemos libertar os cativos, devemos restaurar a vista dos cegos, devemos libertar os oprimidos e proclamar que Deus ainda está de braços abertos esperando o ser humano. Somos nós quem realizamos essa obra? Não. Quem realiza é Jesus por meio do Espírito através de nós. Nós somos apenas um instrumento de Jesus. Bom, então Jesus, ele vai ser ali questionado pelas pessoas, porque uma coisa é Jesus ensinar muitas coisas pelo meio do caminho, uma outra coisa é ele afirmar que ele é o Messias. Então as pessoas que conheciam ele começaram a questionar como ele seria este homem, que o Espírito Santo estava sobre ele, porque ele era filho de José, eles conheciam quem era sua mãe e quem eram seus irmãos. E então Jesus vai dizer que foi por causa disso que nos dias de Elias, Deus não providenciou comida para muitas viúvas em Israel, e sim para uma viúva de Sarepta de Sidom, ou seja, uma mulher gentílica, que não habitava em Israel. E depois ele disse também que nos dias do profeta Eliseu não foram leprosos curados em Israel também, a não ser Naamã, que era um sírio, Ou seja, quando os judeus se apresentaram incrédulos, os ímpios, os gentios creram no seu lugar. Então Deus salvou eles. Lembra da genealogia? A genealogia veio mostrar que Jesus veio salvar a todos. Aqui Lucas está mostrando para nós que como os judeus rejeitaram a Jesus, então Jesus agora se dispõe a salvar também aqueles que não são judeus. Eu e você também. Bom, em Cafarnaum, Jesus vai então curar um endemoniado, arrancar daquele homem um espírito maligno que dominava a sua vida. Depois Jesus também cura a sogra de Pedro e opera muitos outros sinais e maravilhas. Isso é para mostrar para nós que Jesus ele pode curar pessoas que estão enfermas de possessões demoníacas. Nós já vimos isso no Evangelho de Marcos. Você pode voltar os devocionais aí e ver. Jesus pode curar uma enfermidade simples e comum, como uma febre, uma dor de cabeça. E Jesus também pode curar enfermidades de naturezas extraordinárias, como paralisia, cegueira e muitas outras. Para Jesus não existe nada difícil demais. Bom, o capítulo 5 vai começar com a pesca maravilhosa, que é quando Jesus ele empresta o barquinho de Pedro para pregar às pessoas que estão na praia. E logo em seguida, de Pedro ter passado a noite inteira sem ter pescado nada, ele pede para Pedro lançar as redes do outro lado. E quando Pedro obedece a palavra do Senhor, Pedro recolhe ali uma pesca maravilhosa. Observe que Pedro não fez isso porque ele acreditava que teria peixes. Ele entendia que o rio, naquele dia, o mar da Galileia, não queria lhe entregar os peixes. E ele disse que só fez aquilo porque Jesus lançou a sua palavra sobre ele. É importante nós entendermos o poder que tem a palavra de Jesus e como é importante nós obedecermos elas, mesmo diante das dificuldades. Quando Pedro viu que Jesus tinha poder para dominar até os peixes do mar, Pedro reconheceu o seu pecado, o que nós precisamos fazer quando nos encontramos com Jesus. E então Jesus vai fazer conosco o que fez com Pedro. Ele vai dizer para nós não temermos, porque o propósito dele não é nos condenar nos nossos pecados, mas transformar a nossa vida e fazer de nós servos do seu reino. Depois Jesus vai curar um leproso. É aquele leproso que vai orar, dizendo que se Jesus quiser, ele podia curá-lo, E depois Jesus vai curar também um paralítico em Cafarnaum, que é aquele homem que é descido
pelo telhado, né? Jesus se maravilha com a fé dele e dos seus amigos e então cura sua enfermidade através da liberação do perdão, para mostrar para nós que os nossos pecados podem nos levar às enfermidades e a ausência do perdão pode nos impedir de sermos curados de algumas enfermidades. Depois Jesus então vai encontrar um publicano chamado Levi, que nós conhecemos a história dele do Evangelho de Mateus, né? E quando Levi é chamado por Jesus a segui-lo, Levi dá um banquete na sua casa e Jesus está comendo ali com muitos pecadores e os fariseus e os escribas criticando a Jesus. Então Jesus vai dizer assim no verso 31 e 32. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus estava dizendo que não são as pessoas como os fariseus e os escribas que precisam dele, porque eles se acham bons, eles se acham justos, eles não reconhecem os seus pecados. Jesus veio para aquelas pessoas que estavam enfermas, para aquelas pessoas que estavam endemoniadas, porque elas reconheciam que precisavam de Jesus, o médico dos médicos. Jesus não veio para pessoas que se acham santas ou que não cometem pecado. Não, Jesus veio para pessoas como Levi, que reconhecia que era pecador. Mesmo fazendo mal, ele sabia que estava fazendo errado. Então Jesus veio para quê? Para levar estes pecadores a se arrependerem dos seus pecados e, se arrependendo, serem salvos. Então Jesus ele está sempre disposto a trabalhar poderosamente sobre as nossas vidas, quando nós reconhecemos que somos dependentes e carentes do Senhor. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nesta manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Que nessa manhã o teu Espírito poderoso que agiu na vida de Jesus venha agir em nossa vida também, nos levantando para fazer a sua obra, para cumprir nosso chamado e transformar a vida das pessoas através da pregação da tua palavra. Senhor, ó Pai, Jesus não começou um ministério sem a presença do Espírito Santo. Nós também não podemos cumprir o ministério sem a tua presença, ó Espírito Santo. Dá-nos capacidade, dá-nos instrução, levanta-nos e prepara-nos para nós honrarmos e servirmos o teu santo nome. Cura os enfermos, liberta aqueles que estão cativos e salva os oprimidos, para que todos possam testemunhar que o Senhor é poderoso e tremendo para fazer milagres. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado deste trabalho, deixe o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa e se você ainda não estiver inscrito, se inscreva no canal. Assim você vai poder nos acompanhar todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.